Olá pessoal, eu sou Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Cada vez mais populares no mundo, os drones são dispositivos controlados remotamente por um operador, que podem realizar salvamentos, prestando, por exemplo, os primeiros socorros emergenciais. Esses equipamentos também podem trabalhar no resgate de vítimas em operações especiais, usando, por exemplo, tecnologias termossensíveis, além de realizar mapeamento de terrenos geográficos inacessíveis, monitoramento de colheitas e até as tarefas mais corriqueiras, como entregas de encomenda, por exemplo. Os drones podem ser tão pequenos quanto a palma da mão ou do tamanho de aeronaves militares. E esses equipamentos estão mudando a maneira como muitas operações são realizadas, especialmente algumas tarefas que antes eram muito complexas. E para falar sobre as novas tecnologias que estão facilitando as operações para o funcionamento das chamadas cidades inteligentes aqui no Brasil, como drones subterrâneos e medidores de luz inteligente, eu convidei Bruno Sequetti, que é responsável por tecnologia de rede da Enel Brasil. Bruno, como é que começou o projeto para implementar drones que monitoram a rede elétrica aqui no Brasil? Então, Samuel, a gente começou com uma pegada muito maior, né? A gente tem um projeto chamado Urban Futurability, ou seja, a capacidade de trazer o futuro para o ambiente urbano, que tem o objetivo de digitalizar ao máximo a nossa operação, e esse máximo é usando toda a tecnologia disponível. Então, um dos aspectos do projeto são os drones, né? E os drones, eles têm uma vantagem que chamou a nossa atenção, porque eles, né, fazendo voo e tudo, eles permitem acesso a lugares que são difíceis. Então, você pensa torre de energia elétrica ou rede subterrânea de energia, a gente consegue, com uma facilidade, voar e percorrer esses locais. E a coisa interessante é que, além da imagem de alta resolução, com pontos de GPS e tudo, a gente consegue botar câmeras de termovisão, né, que são câmeras que detectam ponto quente, e no caso de energia elétrica, ponto quente significa curto, aquecimento e problemas futuros. Então, o drone tem tudo a ver para a gente conseguir, usando a tecnologia, melhorar a nossa operação. Bom, quando a gente fala desses equipamentos, né, dos drones, a gente tem uma lembrança imediata desses equipamentos que a gente atualmente vê em lojas de tecnologia, que se usa para filmagens e coisas nesse sentido, ou até aqueles brinquedinhos, aqueles menores que as crianças se divertem. Esses equipamentos que vocês utilizam no dia a dia, eles são muito diferentes desses que são, digamos, vendidos nessas lojas para uso pessoal? Então, a gente tem principalmente dois tipos de drones, os aéreos e os subterrâneos. O aéreo, ele é mais parecido com esse de loja, né? O aéreo em si, ele já serve, né, operando com um controle remoto, a gente acessando locais com dificuldade. Mas a gente também está colocando a chamada Edge Computing, ou seja, o computador processando no drone, usando inteligência artificial para ajudar na detecção de falhas e tudo. Então, isso já se torna algo diferente. E os drones subterrâneos aí são mais diferentes ainda, né? Porque eles têm uma capa protetora, uma esfera protetora com isolamento. Por quê? Porque como eles acessam locais apertados, confinados, eles precisam ter essa característica para conseguir voar e se acomodar nos espaços pequenos que tem para fazer a inspeção que a gente usa. Então tem suas diferenças, né? Antes do advento desse tipo de tecnologia, da aplicação prática dessa tecnologia, como é que era feito esse tipo de rotina de inspeção? Era o rapaz que ali colocava um técnico? Como é que era o dia a dia dessas tarefas de inspeção que vocês realizavam? É exatamente isso, né? Nós temos eletricistas e técnicos, né, que têm essa expertise de fazer a inspeção, e como a gente não tinha tecnologia de drone, eles entravam, né, no caso do subterrâneo, que é de mais difícil acesso, nas torres, também com escada e tudo, eles acessam esses lugares e, na medida em que conseguem fazer a inspeção visual, eles faziam essa inspeção, né? Perfeito. A tecnologia chegou como uma forma de não só garantir mais precisão nesse tipo de tarefa, mas também de trazer mais segurança para esse processo, né?
Sem dúvida. Inclusive, por exemplo, a questão de segurança para a Enel é prioridade zero, extremamente importante, e tanto na operação anterior quanto agora com drones, a primeira coisa que a gente faz é o isolamento da área que a gente vai acessar, né, porque a gente está sempre falando de energia, e com isso prepara a população. E agora com o drone também, a gente permite que o eletricista e o técnico não precisem entrar na câmara subterrânea. Por quê? Porque com o próprio uso do controle remoto, liga o drone, ele vai voando e percorrendo esse trecho, né? E aí é interessante porque como a gente tem uma câmera de alta qualidade, né, de imagem, o tempo todo o operador do drone consegue visualizar no display e fazer a inspeção que achar conveniente, né? Há algumas semanas a gente lançou aqui um episódio do Transformação Digital CBN falando sobre cidades inteligentes e todas as medidas para tornar as nossas vidas mais seguras e conectadas, né? Atualmente muito se fala desses dispositivos inteligentes como soluções digitais que vão facilitar a nossa vida e o trabalho efetivamente das pessoas. Dentro desse contexto de cidades inteligentes, de internet das coisas, enfim, como é que a gente pode definir os smart meters, e que também são conhecidos como medidores de energia inteligente, né? Como é que a gente compreende esse novo tipo de tecnologia? Perfeito. Bom, os smart meters, na verdade, o que eles são? Eles são medidores, né, que permitem a comunicação remota. E a partir desse momento que tem a comunicação, a gente pode coletar mais informações do que coletava antes. Porque antes você tinha a leitura convencional e algumas outras informações que passavam no display. Agora a gente passa a ter, né, a informação de consumo, por exemplo, de hora em hora, né? E também conseguimos ter outros indicadores, por exemplo, da qualidade da energia que chega na casa. Então, nível de tensão, e toda a garantia de que o medidor, a medição e também a qualidade da energia que chega estão funcionando corretamente. O que eu acho importante comentar é que o medidor ele é um pedaço de uma solução mais ampla, né? Porque ele está lá e ele precisa se comunicar. Então a gente tem equipamentos que fazem a concentração dos dados que a gente chama, depois todo o sistema de comunicação e os sistemas para tratamento de dados. Então a gente costuma dizer que é uma solução de medição inteligente e não só os medidores em si, né? Bom, esses aparelhos, então, por sua vez, permitem que o consumidor monitore o consumo diário de energia, não é isso? Exatamente, né? O consumidor, a partir da instalação dos medidores, e a gente tem no nosso projeto, usando recurso de pesquisa e desenvolvimento ANEEL, nós vamos colocar 300 mil medidores inteligentes na área de concessão de São Paulo, começando por Pirus e Pirituba. A prática para o consumidor final é muito simples, né? Você, através de sistema ou de aplicativo, você vai conseguir ter a informação do seu consumo, né? E aí realmente foi como você comentou, diariamente. Então, no dia de hoje, eu consigo um histórico de consumo até ontem, né? E posso ver esse consumo hora a hora. E, bom, uma coisa é a medição, digamos, direta do teu consumo ali individual, como família, como residência ou como operação, né, como companhia, mas qual que é a diferença entre esses equipamentos e quais as principais vantagens que esse tipo de tecnologia traz para a cidade e, por sua vez, para os consumidores? Perfeito, ótima pergunta. Olha, vou começar com os consumidores, porque a ponta são aqueles mais beneficiados, né? E, basicamente, acho que o ponto central é que a solução de medição de inteligência é um divisor de águas para a eficiência energética. E isso é muito importante porque mais ecológico do que qualquer fonte limpa de energia é você evitar o consumo, tá? E a partir dessa informação, eu vou dar alguns exemplos aqui. Aqui em casa eu tive um problema que a bomba d'água ficava armando continuamente. Agora, com a informação do consumo do medidor, eu poderia perceber que deixar a bomba 100% ligada, ou eu tinha que consertar, ou eu tinha que ficar desligando, porque meu consumo de energia estava altíssimo, é um exemplo real, e o medidor pôde me mostrar que, de repente, quando a bomba armava, eu tinha um consumo muito maior.
Um outro caso que eu acho bastante emblemático, e ele já começa a extrapolar da casa da pessoa para a sociedade, é no caso da pandemia, né? Quando aconteceu o confinamento de todo mundo no início do Covid e tudo, a gente passou a ter muito mais gente em casa e não nas empresas, e sem essa informação de consumo de energia. Então, você imagina que se todo mundo tivesse essa informação no aplicativo, né, e vendo o consumo anterior e tudo, o controle da conta de luz, né, e as decisões para tomar, as ações de eficiência energética, agora que a gente está num contexto aí da tarifa aumentando pelo risco de crise hídrica, né, essas informações para o consumidor são importantíssimas para ele definir o tipo de consumo que ele quer ter. Além disso, se a gente olhar para a empresa, a relação da empresa com o consumidor, uma coisa que acontece com uma certa frequência é o consumidor, por algum motivo, ele está sem luz. E ele liga para a Enel São Paulo, para a Enel, para avisar que tá sem luz. Às vezes, o problema não é da concessionária, que sua responsabilidade vai até o medidor, é no quadro de luz. E o que acontece? A gente não sabe. Então, vai um técnico da empresa até a casa do cliente, verifica que o medidor está funcionando e avisa, olha, o problema é no quadro de luz da sua residência e não no medidor. Agora, com a medição remota, o cliente indicando que está com um problema individual e não uma região sem luz, a empresa pode perguntar ao medidor se ele está funcionando corretamente e indicar por telefone para o cliente que o problema está dentro da casa e não na medição. E eu comentei esse negócio de interrupção de arredores. Outra coisa interessante é que esse concentrador de dados, que pega a informação do medidor, ele também tem a capacidade, quando falta luz, de avisar o centro de comando da empresa que aquela região que ele atende aqueles medidores está sem luz. E assim a empresa, praticamente no momento da interrupção, já é informada que tem um problema, né, que a gente chama de arredores, né, que vários clientes ficaram interrompidos. Então, a gente vê que é um tipo de solução que serve para melhorar a qualidade do fornecimento de energia, a capacidade da empresa oferecer um atendimento bom, ágil e melhor para o cliente final, como também a gente consegue melhorar a própria qualidade de todo o fornecimento de energia para a sociedade. Perfeito. Bom, a gente falou aqui de drones, falamos aqui de medidores inteligentes, mas o que mais a gente pode esperar de novas tecnologias ou de inovação efetiva dentro do segmento das operações de energia nas cidades brasileiras num futuro próximo aí? Esses projetos que a gente comentou, a gente deu foco ao drone e à medição inteligente. Mas, na verdade, como eu falei no início, a gente tem esse projeto chamado Urban Futurability, que tem várias outras atividades que a gente está desenvolvendo para a digitalização da rede. Então, eu acho legal comentar, e até não só falando de futuro, por exemplo, nós tínhamos os monitores de performance de rede, que nós testamos 60 componentes no projeto que foram bem sucedidos, e hoje a gente já está implementando mais de 1.500 pontos, esses pontos para comunicar, por exemplo, a falta de energia. Outras coisas que a gente está usando é o uso de realidade virtual para treinamento, para simulação de treinamento, por exemplo, de operação em altura e tudo, que o eletricista, quando está sendo capacitado, não precisa correr o risco, mas ele tem uma experiência de imersão para conseguir fazer a sua capacitação e entender os riscos. Nós estamos trabalhando também com realidade aumentada, então você consegue, usando o telefone ou usando óculos, você tendo que fazer a manutenção de um equipamento e tudo ali, em tempo real, ter toda a informação, por exemplo, vídeos de demonstração de procedimentos, manual de acesso e a própria simulação em modelo 3D desse equipamento para você fazer uma manutenção mais assertiva e mais ágil do problema, né, ou da inspeção para melhoria da manutenção preventiva. E o último exemplo, que talvez assim, é o que terá mais grande impacto na nossa operação, é a aplicação de inteligência artificial. Então, usando as próprias imagens de drone ou usando imagens de carro e tudo, a gente está coletando
uma série de informações sobre a qualidade da rede, por exemplo, a proximidade da vegetação, para a gente fazer a poda de árvore no momento adequado, né? E a partir disso, vários processos específicos. Vou dar um caso além da vegetação que eu comentei. Por exemplo, a gente tem a conexão entre a rede que chega na casa do cliente e o cabo que é do cliente para levar até o medidor. Essa conexão, por exemplo, ela tem uma incidência importante de problema. E a gente está desenvolvendo tecnologia de inteligência artificial para ver se a qualidade da conexão está boa para evitar interrupções futuras, né? Então, o uso da inteligência artificial em vários aspectos, né, para identificar falhas, como eu falei no início, com drone aéreo, pela conexão para a vegetação, a gente vai conseguir, com a chamada computação visual, elevar o nível de manutenção preventiva e preditiva a um patamar que antes a gente nunca teve. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado demais desse papo muito legal que eu tive com o Bruno Sequetti, da Enel, que trouxe pra gente um belo overview das iniciativas que a companhia está trazendo do ponto de vista de inovação e de transformação digital efetiva, né, de grande valia aí para os consumidores, e trazendo temas e tecnologias muito impressionantes que estão, como o Bruno bem colocou aqui, garantindo uma maior segurança, né, trazendo uma maior segurança não só aos operadores da empresa, aos colaboradores da companhia, mas também aos seus consumidores. Então é muito bacana quando a gente percebe que a tecnologia está transformando realidades ali, garantindo uma melhor eficiência, trazendo mais controle, mais informação, e ela passa ali quase como coadjuvante, né, sem ser pirotécnica, sem ser complicada e complexa. Esse é um pouco como a gente sempre coloca aqui da missão do nosso programa, que é refletir e trazer boas histórias onde a transformação digital mude a minha, a sua, a nossa realidade. Como eu sempre falo, cuide bem dos seus. Um grande abraço aí especial para a Luísa, filha do Bruno. Como a gente brincou aqui antes de gravar o programa, o Bruno é nome do meu filho e tem uma filha chamada Luísa, que eu também tenho uma filha chamada Luísa. Então foi uma coincidência muito curiosa e feliz aí desse papo que a gente construiu aqui hoje. Fique bem, cuide dos seus e até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau!